O som da música sertaneja vibrava pelo ar quando Lúcia Quadros recebeu os ingressos dourados em suas mãos trêmulas. Ela estava apenas fazendo o bem ao participar do programa de acessibilidade cultural para jovens carentes. Mas acabou encontrando algo muito maior que mudaria completamente sua vida. Quem poderia imaginar que aquela apresentação paralela especial no Festival de Música Sertaneja de Goiânia seria o palco para o reencontro com o homem que ela jurou nunca mais ver? E pior, quem poderia prever que ele estaria sentado exatamente ao seu lado, com aquele mesmo perfume que invadia seus sentidos e despertava memórias que ela lutou anos para enterrar? Lúcia ajustou nervosamente o vestido florido que escolhera para a ocasião. Como engenheira de trânsito dedicada, ela raramente tinha tempo para eventos culturais. Mas quando sua chefe na Secretaria Municipal de Tráfego Urbano distribuiu ingressos VPB para funcionários que participassem do projeto social da prefeitura, ela não conseguiu recusar. Agora, cercada pelo público animado que aguardava o início do show, ela sentiu um arrepio percorrer sua espinha quando uma voz familiar soou ao seu lado. De todos os lugares neste festival, você tinha que estar sentado justamente aqui. Elwerton Marinho, o nome que ela evitava, até mesmo pensar agora, estava materializado na forma de um homem de 1,85, cabelos escuros perfeitamente cortados e olhos que pareciam ler cada pensamento não dito. O presidente da mais nova SAF do futebol goiano e herdeiro do império de locação de veículos e máquinas, parecia tão surpreso quanto ela com o encontro inesperado. Lúcia Quadros. Dizem que Goiânia é uma cidade pequena, mas nunca acreditei. Até este momento, ele respondeu com aquele sorriso torto que ela lembrava perfeitamente. 8 anos haviam se passado desde a última vez que se viram. 8 anos desde aquela tempestuosa noite de formatura, quando palavras duras foram trocadas, corações foram partidos e promessas foram enterradas. E agora, como uma peça pregada, e pelo destino, estavam lado a lado novamente. Eu não sabia que você gostava de música sertaneja. Lúcia comentou friamente, tentando manter a compostura enquanto seus dedos apertavam o programa do festival com força suficiente para amassá-lo. Há muitas coisas que você não sabe sobre mim agora, Elwerton respondeu com uma intensidade que a pegou desprevenida. Pessoas mudam em 8 anos. Antes que Lúcia pudesse responder, as luzes diminuíram e o público irrompeu em aplausos. Quando o primeiro artista subiu ao palco, a apresentação começou, mas Lúcia mal conseguia se concentrar na música. Sua mente estava povoada de lembranças. O Elwerton, que ela conhecera na faculdade, era intenso e determinado, mas também arrogante e impulsivo. O homem ao seu lado agora exalava uma confiança diferente, mais madura, mais controlada, mas ainda assim intimidante. Você ainda trabalha para a prefeitura? Ele perguntou durante uma pausa entre as músicas, inclinando-se levemente em sua direção, fazendo com que seu perfume caro invadisse os sentidos dela novamente. E sou gerente do setor de tráfego urbano agora, ela respondeu, tentando não demonstrar o orgulho que sentia da posição conquistada depois de anos de trabalho duro. E você, ainda tentando conquistar o mundo, um contrato de locação por vez? Um sorriso genuíno iluminou o rosto dele. Algo assim, embora agora eu tenha distrações mais interessantes. O futebol tem ocupado grande parte do meu tempo. Lúcia sabia disso. Era impossível viver em Goiânia e não saber sobre o novo time que Elwerton estava patrocinando, trazendo jogadores famosos e investindo pesadamente na formação de base. Seu irmão mais novo, obcecado por futebol, falava disso constantemente durante os jantares de família.
A música recomeçou, mais alta e vibrante, mas o verdadeiro espetáculo estava acontecendo nos centímetros que separavam aqueles dois corpos tensos, carregados de palavras não ditas e sentimentos mal resolvidos. Quando suas mãos, acidentalmente, se tocaram no apoio da poltrona, Lúcia sentiu uma descarga elétrica percorrer seu corpo. E por um momento, apenas um breve momento, ela se permitiu lembrar de como era estar nos braços daquele homem. "Seu irmão!" Elwerton disse subitamente, durante outra pausa entre as músicas. "Ele fez o teste para a nossa equipe júnior na semana passada." O coração de Lúcia quase parou. "Como você sabe que era meu irmão?" "Quadros não é um sobrenome tão comum, e ele tem os seus olhos." Elwerton respondeu simplesmente, como se fosse a coisa mais natural do mundo lembrar-se da cor exata dos olhos dela depois de tanto tempo. Um silêncio carregado de significado caiu entre eles, quebrado apenas pelos acordes da música e pela multidão cantando em uníssono. Lúcia sentiu um nó se formar em sua garganta. O destino parecia estar tecendo uma intrincada teia ao seu redor, conectando-a novamente a um homem que ela havia jurado esquecer. "Ele é bom", Elwerton continuou com os olhos fixos no palco, mas claramente falando sobre o irmão dela. "Tem potencial. Estou de olho nele para o programa de desenvolvimento que estamos implementando." Lúcia engoliu em seco. A carreira de futebol era o sonho de seu irmão. E agora, Elwerton Marinho, de todas as pessoas no mundo, estava segurando esse sonho em suas mãos. "Por favor, não brinque com isso", ela sussurrou, finalmente virando-se para encará-lo diretamente. O futebol é tudo para ele. Os olhos de Elwerton encontraram os dela com uma intensidade quase dolorosa. "Eu nunca brincaria com algo assim, Lúcia, nem com os sonhos dele, nem com os seus." Naquele momento, com a música sertaneja ecoando, ao fundo e centenas de pessoas ao redor, Lúcia teve a estranha sensação de que algo importante estava prestes a começar. Algo que ela não tinha planejado. Algo que ela talvez não estivesse preparada para enfrentar. Mas, como o trânsito que ela gerenciava diariamente, algumas colisões simplesmente não podiam ser evitadas. Enquanto a música atingia seu clímax e o público aplaudia entusiasticamente, Elwerton inclinou-se e sussurrou em seu ouvido: "Precisamos conversar, Lúcia. Há coisas que você precisa saber. Sobre mim, sobre o passado, sobre nós." E com essas palavras, o delicado equilíbrio que Lúcia havia construído em sua vida durante 8 anos começou a desmoronar, como um castelo de cartas atingido pelo primeiro sopro de uma tempestade iminente. O sol de Goiânia já se punha quando Lúcia finalmente conseguiu escapar da multidão que deixava o festival. Suas mãos ainda seguravam firmemente o cartão de visitas que Elwerton havia pressionado em sua palma antes de desaparecer entre a multidão com apenas um "me ligue" sussurrado como despedida. O pequeno retângulo de papel parecia pesar toneladas em seu bolso. "Lúcia, espera!" A voz forte cortou o burburinho da multidão, fazendo-a parar no meio do estacionamento. Elwerton vinha em sua direção, os últimos raios do sol poente iluminando seus contornos como se ele fosse o protagonista de algum filme romântico. Apenas Elwerton Marinho conseguiria parecer tão composto depois de horas em um festival de música sob o calor goiano. "Pensei que você já tivesse ido", ela disse, tentando ignorar o salto que seu coração deu. "E deixar as coisas assim?" "Você me conhece melhor que isso", ele respondeu, parando a poucos passos dela. "Deixe-me levá-la para casa." Lúcia hesitou. A oferta era tentadora, especialmente considerando que ela havia vindo com uma colega que já tinha partido, deixando-a à mercê do transporte público lotado após o festival. "Não sei se é uma boa ideia." "É apenas uma carona, Lúcia." Elwerton disse, seu tom mais suave agora.
Não estou propondo fuga para Las Vegas. Aquilo arrancou dela um sorriso relutante. Seu senso de humor sarcástico sempre havia sido uma das poucas coisas que ela genuinamente apreciava nele. Tudo bem, apenas uma carona. O carro dele estava estacionado em uma área VIP próxima, um SUV discreto, mas inegavelmente luxuoso. Quando ele abriu a porta para ela, Lúcia notou o interior de couro impecável e os detalhes em madeira nobre. O império de locação de veículos da família Marinho claramente estava prosperando. Ainda morando no mesmo lugar? Elwerton perguntou enquanto deslizava para o banco do motorista com uma elegância casual. Sim, mesmo apartamento. Ela respondeu, surpresa por ele lembrar onde ela morava. Meus pais e meu irmão ainda estão lá comigo. Elwerton assentiu enquanto manobrava o carro para fora do estacionamento lotado com uma habilidade que falava de anos de prática. E como? Estão seus pais? Seu pai ainda trabalha com máquinas pesadas? Mas o fato de ele se lembrar desses detalhes sobre sua família pegou Lúcia desprevenida. Sim, ele continua na mesma empreiteira. Mamãe ainda leciona química industrial na faculdade particular, mesmo depois de se aposentar oficialmente. E sua irmã, a psicóloga? Lúcia não conseguiu esconder sua surpresa. Você tem uma memória impressionante para alguém que não demonstrou muito interesse pela minha família quando nos conhecemos. Elwerton manteve os olhos na estrada, mas um leve sorriso brincou em seus lábios. Eu sempre prestei atenção em tudo relacionado a você, Lúcia. Talvez não tenha demonstrado da maneira correta, mas prestei. O silêncio que se seguiu foi carregado, preenchido apenas pelo suave ronronar do motor e o ocasional som de notificações do celular de Elwerton, que ele educadamente ignorava. E sua família? Lúcia finalmente perguntou, mais para quebrar o silêncio do que por real interesse. Ou pelo menos era o que ela tentava se convencer. A última vez que ouvi falar, seu irmão mais velho tinha se mudado para a chácara da família. Ele ainda está lá produzindo doces regionais e criando peixes ornamentais. Está se dando muito bem. Exporta para vários países agora. Elwerton respondeu com evidente orgulho na voz. Meus pais continuam tão ocupados quanto sempre. Papai gerenciando as finanças do grupo e mamãe comandando a construtora. E sua irmã, aquela que nunca foi com a minha cara? Lúcia não resistiu em perguntar. Uma pequena vingança por todas as vezes que a irmã de Elwerton havia sido deliberadamente rude com ela. Elwerton riu, um som rico e genuíno que fez algo se remexer no peito de Lúcia. Camila ainda é intensa. Ela assumiu o segmento de locação de máquinas e equipamentos. E sim, ela ainda é protetora ao extremo. Algumas coisas nunca mudam, Lúcia murmurou. O carro parou em um semáforo e, no breve momento de imobilidade, Elwerton virou-se para olhá-la diretamente. E outras mudam completamente. Havia algo em seu olhar, uma mistura de seriedade e vulnerabilidade que Lúcia nunca tinha visto antes. O Elwerton que ela conhecera era confiante até a arrogância, nunca deixando transparecer qualquer fraqueza. Este homem ao seu lado parecia diferente, mais complexo. Você mudou, ela observou quase involuntariamente. Mas todos nós mudamos, ele respondeu simplesmente. 8 anos é muito tempo. O restante do trajeto transcorreu em um silêncio surpreendentemente confortável. Quando chegaram ao prédio de classe média, onde Lúcia morava com sua família, Elwerton estacionou suavemente e desligou o motor. Não é necessário me acompanhar, Lúcia disse rapidamente, sua mão já na maçaneta da porta. Eu sei, Elwerton respondeu, mas saiu do carro mesmo assim, contornando-o para abrir a porta para ela com uma formalidade que parecia ao mesmo tempo antiquada e encantadora. Sob as luzes suaves que iluminavam a entrada do edifício, Lúcia
Notou pela primeira vez pequenas linhas de expressão ao redor dos olhos dele, sinais de preocupação ou talvez de risadas que ela não presenciara. A ideia de Elwerton construindo uma vida inteira com momentos de alegria e tristeza que ela desconhecia completamente causou-lhe uma estranha pontada de... seria saudade? Obrigada pela carona, ela disse formalmente, mantendo uma distância segura. Lúcia, Elwerton começou, seu tom subitamente sério. Sobre o seu irmão. Não estava brincando quando disse que ele tem potencial. Gostaria de conversar com vocês dois sobre o programa de desenvolvimento do clube. Por que você faria isso? A pergunta escapou antes que ela pudesse contê-la. Os olhos dele, escurecidos pela noite, fixaram-se nos dela, porque ele merece a oportunidade e porque... Ele hesitou brevemente, porque tenho muitos erros para compensar. O coração de Lúcia acelerou traiçoeiramente. Erros? Muitos. Ele concordou com um leve aceno. A começar pela maneira como terminamos, pelas coisas que eu disse. Lúcia sentiu sua garganta apertar. Aquela noite de formatura, as palavras cruéis trocadas no calor da discussão, a maneira como ele simplesmente desaparecera depois, eram memórias que ela havia trancado em algum canto distante de sua mente. É tarde demais para algumas desculpas, não acha? Ela conseguiu dizer, orgulhosa por manter a voz firme. Talvez, Elwerton concordou surpreendentemente. Mas nunca é tarde para a verdade. E há verdades que você merece conhecer, Lúcia. Antes que ela pudesse perguntar o que ele queria dizer, a porta do prédio se abriu e o irmão mais novo de Lúcia irrompeu para fora, seus olhos arregalando-se comicamente ao reconhecer o homem ao lado de sua irmã. Você é Elwerton Marinho. O rapaz exclamou, esquecendo completamente qualquer pretensão de calma. Do Goiânia Força FC. Elwerton sorriu, estendendo a mão para o jovem entusiasmado. E você deve ser Matheus Quadros. Vi você nos testes semana passada. Chute potente. O rosto do irmão de Lúcia iluminou-se como se fosse Natal antecipado. Você me viu jogar? Você lembra do meu nome? Lembro de todos os bons jogadores. Elwerton respondeu com sinceridade. Na verdade, estava justamente falando com sua irmã sobre você. Matheus virou-se para Lúcia com um olhar de incredulidade. Oh, você conhece Elwerton Marinho e nunca me disse? Somos conhecidos de longa data, Lúcia respondeu evasivamente. Na verdade, Elwerton interveio suavemente. Eu e sua irmã estudamos juntos, e agora, por uma feliz coincidência, nos reencontramos justamente quando estou procurando talentos como você para o nosso programa de desenvolvimento. Aí os olhos de Matheus praticamente saltaram das órbitas. Programa de desenvolvimento? Eu? Sério? Muito sério, Elwerton confirmou, seu olhar brevemente encontrando o de Lúcia. Gostaria de conversar com você e seus pais sobre isso. Com sua permissão, é claro, ele acrescentou, dirigindo-se novamente a Lúcia. Ela estava encurralada e sabia disso. A felicidade evidente no rosto de seu irmão tornava impossível recusar. Claro, ela respondeu mecanicamente. Tenho certeza de que mamãe e papai ficarão surpresos. Ótimo! Elwerton sorriu, alcançando o bolso interno de seu paletó e entregando um cartão a Matheus, cujas mãos tremiam levemente ao recebê-lo. Meu número pessoal está aí. Podemos marcar um jantar para discutir detalhes? Sim, senhor. Matheus gaguejou, olhando para o cartão como se fosse feito de ouro. Elwerton, por favor. Ele corrigiu gentilmente. Senhor me faz sentir como meu pai. Com um último sorriso para Matheus e um olhar significativo para Lúcia, Elwerton se despediu e voltou para seu carro. Lúcia assistiu o veículo se afastar. Uma sensação inquietante se instalando em seu peito.
O que havia começado como um simples festival de música, agora se transformava em algo muito mais complicado. E ela não podia ignorar a sensação de que este era apenas o começo. Como você conhece Elwerton Marinho? Mateus perguntou enquanto subiam as escadas, sua voz uma mistura de excitação e incredulidade. Lúcia suspirou profundamente. É uma longa história. Tenho toda a noite, e seu irmão respondeu prontamente. Bem, eu não. Ela cortou mais bruscamente do que pretendia. Ao ver a expressão magoada do irmão, suavizou o tom. Desculpe. É só que é complicado. Mateus estudou o rosto da irmã por um momento. Vocês namoraram, não foi? É, por isso que ele olha para você daquele jeito. Que jeito? Lúcia não conseguiu evitar perguntar. Um sorriso conhecedor se espalhou pelo rosto jovem de Mateus. E como se você fosse um gol que ele perdeu no último minuto do jogo e nunca se perdoou por isso. Lúcia não conseguiu conter uma risada surpresa. Seu irmão podia ser jovem, mas certamente não era ingênuo. Desde quando você ficou tão observador? Desde que passei a prestar atenção nas pessoas e não só na bola. Ele respondeu com uma maturidade que a surpreendeu. Então, vocês tiveram algo sério? Lúcia hesitou na porta do apartamento. As memórias de noites estreladas, promessas sussurradas e sonhos compartilhados invadindo sua mente. Foi há muito tempo, Mateus. Éramos pessoas diferentes. Mas agora ele está de volta, Sana. Seu irmão observou, com um brilho no olhar que ela conhecia bem demais. Ele está interessado em você como jogador, não em mim. Lúcia tentou esclarecer, mais para si mesma do que para seu irmão. Não confunda as coisas. Se você diz... Mateus respondeu com um tom que deixava claro que não acreditava em uma palavra. Mas sabe o que dizem sobre o destino, certo? O quê? O sorriso de Mateus era pura travessura agora. Que ele tem um senso de humor muito estranho. E com essa observação enigmática, ele abriu a porta do apartamento, deixando Lúcia parada no corredor, um redemoinho de emoções contraditórias, lutando por espaço em seu peito. O cartão de visitas de Elwerton parecia queimar em seu bolso, um lembrete tangível de que o passado, por mais que tentemos deixá-lo para trás, às vezes encontra maneiras inesperadas de voltar para nos assombrar. Ou talvez, ela pensou enquanto finalmente entrava no apartamento, para nos dar uma segunda chance. O aroma de café fresco permeava a cozinha do apartamento dos Quadros na manhã de domingo. Lúcia, ainda de pijama, observava sua mãe preparar o tradicional bolo de fubá, que era a tradição nos cafés da manhã de fim de semana da família. O silêncio entre elas era confortável, quebrado apenas pelo ocasional tilintar de xícaras e o som distante da televisão na sala, onde seu pai acompanhava as notícias esportivas. Então... começou Clarice Quadros, química brilhante e observadora, ainda mais perspicaz, especialmente quando se tratava de sua filha mais velha. Mateus nos contou sobre o encontro de ontem. E Lúcia quase engasgou com o gole de café. Não foi um encontro. Um homem que você conhece te leva para casa, conversa com você na porta e depois convida toda a família para jantar para discutir o futuro do seu irmão. Sua mãe enumerou calmamente enquanto verificava o forno. Se não é um encontro, certamente é algo intrigante. Elwerton Marinho é apenas alguém que eu conheci na faculdade. Lúcia respondeu defensivamente, sabendo bem que estava minimizando drasticamente o que eles haviam sido um para o outro. Clarice murmurou, um som que Lúcia conhecia bem demais. Era o som que sua mãe fazia quando sabia que não estava ouvindo a história completa. O mesmo Elwerton Marinho que te fez chorar por semanas depois da sua formatura. Aquele Elwerton Marinho que você jurou nunca mais querer ver. Na vida, o rubor que subiu ao rosto de Lúcia foi resposta suficiente. Pensei que sim. Clarice concluiu, um pequeno sorriso se formando nos cantos de sua boca.
A vida tem um jeito interessante de trazer as pessoas de volta, não é mesmo? Mamãe, por favor, Lúcia gemeu, colocando a xícara sobre a mesa. Foi há 8 anos, éramos praticamente crianças. E agora são adultos, sua mãe completou suavemente. Talvez desta vez vocês estejam prontos um para o outro. Antes que Lúcia pudesse protestar contra essa sugestão absurda, seu telefone vibrou com uma mensagem. O nome que apareceu na tela fez seu coração saltar. Ewerton. Bom dia. Espero não estar mandando mensagem muito cedo. Consegui reservas no Cantucci para amanhã à noite, 20 horas. Toda a sua família está convidada para discutirmos o programa de desenvolvimento. Confirmam? Lúcia encarou a mensagem, mordendo o lábio. O Cantucci era um dos restaurantes mais sofisticados de Goiânia, elegante, exclusivo e definitivamente fora do orçamento normal de sua família. Problemas? Sua mãe perguntou, observando a expressão preocupada da filha. Ewerton está nos convidando para jantar amanhã, no Cantucci. As sobrancelhas de Clarice se ergueram em surpresa. O Cantucci, aquele restaurante onde precisamos fazer reservas com meses de antecedência? Lúcia assentiu, ainda olhando para a mensagem. Aparentemente, ser um marinho facilita as coisas. Bem, você deve responder ao homem. Não é educado deixá-lo esperando, sua mãe aconselhou, com um brilho divertido nos olhos. Com um suspiro resignado, Lúcia digitou uma resposta. Bom dia, não é cedo demais. Vou confirmar com meus pais, mas acredito que sim. O Cantucci não é muito formal? A resposta veio quase instantaneamente. É uma ocasião especial. Não, se preocupe, não precisa ser nada muito formal. Casual elegante, está perfeito. Lúcia não pôde evitar um sorriso diante da facilidade com que Ewerton parecia ler suas preocupações, mesmo através de mensagens de texto. Esta era uma das qualidades que sempre a havia atraído nele. Sua capacidade de antecipar pensamentos e sentimentos, mesmo quando ela tentava escondê-los. Ele disse que casual elegante está bom. Ela relatou para sua mãe, que agora retirava o bolo do forno, espalhando um aroma delicioso pela cozinha. Maravilha! Vou usar aquele vestido azul que comprei para o casamento da sua prima. Clarice decidiu prontamente. E seu pai tem aquele blazer bom que raramente usa. Mamãe, não é um evento social, Lúcia protestou fracamente. É uma reunião para discutir uma oportunidade para Mateus. Uma reunião em um dos restaurantes mais exclusivos da cidade, com um dos empresários mais bem-sucedidos e solteiros de Goiânia, que por acaso é seu ex-namorado. Clarice corrigiu, colocando o bolo na mesa. Chame como quiser, querida, mas todos nós vamos nos vestir adequadamente. Nesse momento, Mateus irrompeu na cozinha, ainda vestindo calções de futebol e uma camiseta suada. Alguém falou no jantar com Ewerton Marinho? Ele perguntou, ansiosamente. Já confirmaram? Porque eu acabei de receber uma mensagem dele perguntando meu tamanho para uniformes de treino. Lúcia quase deixou cair o celular. Ele te mandou mensagem diretamente? Sim, ele me passou o contato dele ontem, lembra? Mateus respondeu como se fosse a coisa mais natural do mundo. Estamos conversando sobre táticas e posicionamento desde as 7 da manhã. O choque deve ter sido evidente no rosto de Lúcia, porque seu irmão rapidamente acrescentou. Ele perguntou se podia me mandar mensagem tão cedo, e eu disse que sim, claro. Eu já estava acordado mesmo, treinando no parque. Vejo que o Sr. Marinho não perde tempo, comentou Clarice, trocando um olhar significativo com Lúcia. Isso mostra seriedade da parte dele. Vocês não entendem, Mateus disse, seus olhos brilhando de entusiasmo. Este não é apenas qualquer programa de desenvolvimento. É uma chance de treinar com técnicos internacionais, de ter acesso a instalações de ponta. Ele diz que quer construir não apenas jogadores, mas pessoas, que o programa inclui acompanhamento educacional, psicológico
Isso tudo parece muito bom para ser verdade. Lúcia não conseguiu evitar comentar. Seu ceticismo natural emergindo. E por que ele estaria tão interessado em você especificamente? Assim que as palavras saíram de sua boca, Lúcia percebeu como soavam cruéis. A expressão magoada de seu irmão fez seu coração apertar. Não quis dizer que você não tem talento, ela corrigiu rapidamente. Só estou preocupada. Com o quê? Mateus desafiou. Que ele esteja fazendo isso só para se aproximar de você? Nem tudo é sobre você, Lúcia. Mateus, Clarice repreendeu, mas Lúcia ergueu uma mão interrompendo-a. Ele tem razão, ela admitiu. Estou sendo injusta. Ewerton é muitas coisas, mas nunca usaria o sonho de alguém como moeda de troca. O semblante de Mateus suavizou-se. Olha, eu sei que vocês dois têm história. Ele mencionou algo sobre isso hoje cedo, disse que te deve algumas explicações. Mas ele também disse que meu teste foi um dos melhores que ele viu em anos. Que eu tenho o que eles estão procurando. Não só habilidade técnica, mas mentalidade. Ele disse isso? Lúcia perguntou, surpresa com a franqueza de Ewerton. Sim. Disse também que não espera que você confie nele imediatamente. Que entende que vai precisar provar que suas intenções são genuínas. Lúcia sentiu algo se remexer dentro dela. Este não era o Ewerton arrogante e impulsivo que ela havia conhecido. Este era alguém mais reflexivo, mais maduro, alguém que parecia entender os danos que havia causado no passado. O que aconteceu entre vocês dois, afinal? Mateus perguntou, sua curiosidade vencendo a empolgação momentaneamente. Ele não entrou em detalhes, só disse que cometeu erros que se arrepende. Lúcia trocou um olhar com sua mãe, que assentiu sutilmente, como se dando permissão para que ela contasse a história. Com um suspiro profundo, Lúcia indicou a cadeira ao lado dela. Sente-se, Lúcia disse, preparando-se para compartilhar uma parte de seu passado que havia mantido guardada por tanto tempo. Eu e Ewerton nos conhecemos no 2º ano da faculdade. Eu estudava engenharia civil na época, antes de me especializar em engenharia de trânsito. Ele já estava no curso de administração, preparando-se para assumir os negócios da família. Mateus ouvia atentamente enquanto mordiscava um pedaço do bolo de fubá que sua mãe havia colocado na mesa. Nós conhecemos em um projeto interdisciplinar. Eu representava a engenharia e ele a administração. Precisávamos desenvolver um plano de mobilidade urbana para um bairro em desenvolvimento. Lúcia continuou, as memórias voltando vividamente. No início nos detestávamos. Ele era arrogante, acostumado a dar ordens, filho de empresários ricos. Eu era teimosa, determinada a provar meu valor por mérito, não por status social. Também o clássico início de toda grande história de amor. Clarice comentou com um sorriso, sentando-se para juntar-se a eles. Lúcia lançou um olhar de reprovação para a mãe, mas continuou. Após semanas discutindo cada detalhe do projeto, acabamos desenvolvendo um respeito mútuo. Ele tinha ideias brilhantes sobre logística que complementavam meus conhecimentos técnicos. Nosso projeto ganhou o 1º lugar e... Bem, uma coisa levou a outra. Vocês começaram a namorar, Mateus concluiu, agora completamente envolvido na história. Sim, por quase 3 anos, Lúcia confirmou, seus olhos fixos na xícara de café à sua frente. Foram tempos intensos. Ewerton sempre foi apaixonado por tudo o que fazia, seja nos negócios ou na vida pessoal. Então, o que deu errado? Mateus perguntou, expressando a pergunta que pairava no ar. Lúcia respirou fundo. No último ano, as coisas começaram a mudar. Ewerton estava mais ocupado do que nunca, assumindo mais responsabilidades nos negócios da família. Havia também o temperamento dele, impulsivo, às vezes explosivo. Começamos a discutir com mais frequência. Lembro-me daquela época, Clarice acrescentou suavemente.
Você chegava em casa frustrada depois de cada briga. E então veio a formatura, Lúcia continuou, sua voz ficando mais tensa. Tínhamos planos. Eu havia sido aprovada para um mestrado e Ewerton supostamente me apoiava. Mas naquela noite, depois da cerimônia, ele chegou com uma proposta diferente. Queria que eu abandonasse meus planos e me mudasse com ele para o exterior. O pai dele estava expandindo os negócios e Ewerton seria responsável pela operação internacional. E você não queria ir, Mateus presumiu. Não era tão simples, Lúcia corrigiu. Eu teria considerado se ele tivesse conversado comigo antes, mas ele simplesmente assumiu que eu largaria tudo por ele. Quando eu disse que precisava pensar, que não podia tomar uma decisão tão importante de repente, ele ficou furioso. Típico, Clarice murmurou, balançando a cabeça. Dissemos coisas horríveis um ao outro, Lúcia concluiu, a dor daquela noite ainda perceptível em sua voz. Eu o acusei de ser egoísta e arrogante, de achar que podia controlar tudo e todos ao seu redor. Ele me acusou de não amá-lo o suficiente, de preferir minha carreira a ele. E então, acabou. Ele partiu para o exterior na semana seguinte, sem sequer se despedir adequadamente. Um silêncio pesado caiu sobre a cozinha. Finalmente Mateus falou. E você nunca mais o viu? Até ontem? Nunca mais, Lúcia confirmou. Não, soube, por conhecidos em comum, que ele havia se casado alguns anos depois. Depois ouvi rumores sobre divórcio e depois outras relações que também não duraram. Mas nunca mantivemos contato. E que até o destino decidir intervir, Clarice observou, com aquele tom de quem acredita firmemente que algumas coisas são predestinadas. O telefone de Lúcia vibrou novamente com outra mensagem de Ewerton. Acabei de confirmar com o restaurante. Mandei também reservar seu vinho favorito. Ainda é Carmener. Lúcia encarou a mensagem atônita. Após 8 anos, ele ainda se lembrava de seu vinho preferido. Era um detalhe tão pequeno, tão insignificante e ainda assim tão íntimo. O que foi? Mateus perguntou, notando sua expressão surpresa. Nada. Ela respondeu rapidamente, guardando o telefone. Só confirmação do jantar. Ela se virou para o irmão, decidida a mudar o foco da conversa. Então, o que mais Ewerton disse sobre o programa? Quais são os requisitos, os horários de treino? Enquanto Mateus entusiasticamente compartilhava cada detalhe de sua conversa matinal com Ewerton, Lúcia tentava processar o turbilhão de emoções que a invadia. Ontem, sua vida seguia um curso previsível e controlado. Hoje, ela se sentia como uma motorista em uma estrada desconhecida, sem mapa, sem GPS, apenas seguindo em frente apesar da névoa que obscurecia o caminho à frente. A segunda-feira chegou com uma rapidez alarmante. O dia no escritório da Secretaria Municipal de Tráfego Urbano arrastou-se interminavelmente, enquanto Lúcia tentava e falhava em se concentrar em simulações de fluxo de trânsito para um novo viaduto. Seus pensamentos continuavam. Voltando para o jantar daquela noite, para o reencontro com Ewerton em um contexto mais formal, mais íntimo que o festival. Terra para Lúcia! A voz de sua colega Renata arrancou-a de seus devaneios. Esta é a 3ª vez que te chamo. Onde você está hoje? Desculpe, Lúcia murmurou, ajustando os óculos que usava para trabalhar no computador. Tenho muita coisa na cabeça. Percebi, Renata respondeu, inclinando-se sobre a divisória das estações de trabalho. Tem algo a ver com aquele homem misterioso que te encontrou depois do festival no sábado? Sandra disse que viu vocês conversando intensamente no estacionamento. Lúcia suspirou. Os rumores corriam rápido demais neste escritório. Era apenas um conhecido da faculdade. Um conhecido que dirigia um Audi Q7 último modelo? Renata ergueu uma sobrancelha sugestiva. Sandra não deixou de notar esse detalhe também. Não é nada disso, Lúcia insistiu.
embora seu rubor provavelmente atraísse. Ele está interessado no meu irmão para um programa de futebol. Seu irmão? Espera. Os olhos de Renata se arregalaram em reconhecimento. Esse homem tem algo a ver com o Goiânia Força? Porque o novo time está recrutando jovens, talentos, e ouvi que o dono é um gato. Ele não é o dono, é o presidente da SAF. Lúcia corrigiu automaticamente, percebendo tarde demais que havia caído na armadilha. O sorriso de Renata se alargou. Então você sabe exatamente de quem estou falando. É o Ayrton Marinho, não é? O herdeiro do império de locação que voltou para Goiânia depois de anos no exterior. O homem que, segundo a revista Empresários do Centro-Oeste, é o solteiro mais cobiçado de 3 estados? Você lê demais essas revistas de fofoca. Lucia resmungou, voltando sua atenção para a tela do computador. E você está escondendo algo, Renata concluiu, triunfante. Mas tudo bem, vou descobrir eventualmente. E ela fez uma pausa calculada antes de acrescentar. Por acaso, vou jantar no Cantucci hoje com meu namorado. Aniversário de namoro. Talvez nos esbarremos por lá? O olhar alarmado de Lúcia foi toda a confirmação que Renata precisava. Com uma risada vitoriosa, a colega voltou para sua própria mesa, deixando Lúcia ainda mais ansiosa sobre o jantar que se aproximava. Às 17h em ponto, Lúcia desligou seu computador e saiu apressadamente do escritório, ignorando os olhares, curiosos e sorrisos sugestivos de Renata. Ela tinha exatamente 3 horas para chegar em casa, tomar banho, escolher uma roupa apropriada. O que diabos era casual, elegante, afinal? E acalmar seus nervos antes do jantar. Em casa, encontrou sua mãe já pronta, usando o prometido, vestido azul que realçava seu tom de pele e cabelos grisalhos elegantemente arrumados. Seu pai, normalmente avesso às frescuras sociais, como ele chamava, havia realmente escovado e aparado sua barba grisalha e vestia o bom blazer escuro, parecendo curiosamente ansioso. É só um jantar, gente. Lúcia tentou diminuir a importância do evento, embora seu próprio nervosismo contradissesse suas palavras. É um jantar no Cantucci, seu pai, Carlos, corrigiu com um sorriso gentil. Sua mãe e eu comemoramos nosso aniversário de 25 anos lá. Custou 1 mês de salário, mas valeu cada centavo. Ele deu uma piscadela para a esposa, que sorriu em resposta. É bom que este rapaz Marinho esteja realmente interessado no talento do Mateus, porque ele certamente sabe como fazer uma impressão. Lúcia não respondeu, dirigindo-se ao seu quarto para se preparar. Após uma ducha rápida, ela enfrentou seu guarda-roupa com crescente desespero. Finalmente optou por um vestido vermelho simples, mas elegante, que caía logo abaixo dos joelhos. Era profissional o suficiente para uma reunião de negócios, mas com um toque de sofisticação que o tornava adequado para o Cantucci. Completou o visual com um par de brincos discretos de pérola, um presente de formatura de seus pais e sandálias de salto médio. Quando terminou de arrumar os cabelos em um coque despretensiosamente elegante, seu reflexo no espelho revelava uma mulher que parecia composta e confiante, exatamente o oposto de como se sentia por dentro. Você está linda, sua irmã mais velha, Ana, comentou da porta do quarto. Como psicóloga da família, Ana raramente perdia uma oportunidade de observar interações familiares significativas e, aparentemente, havia decidido aparecer de surpresa para o pré-jantar. Obrigada, Lúcia respondeu, aplicando um toque final de batom. Mas não é o que você está pensando. E o que eu estou pensando exatamente? Ana perguntou com um sorriso conhecedor. Que este jantar tem algum significado romântico? Lúcia clarificou, guardando o batom na bolsa. É estritamente sobre a oportunidade de Mateus. Ana murmurou, aquele mesmo som que sua mãe fazia quando sabia que estava ouvindo apenas parte da verdade. Sabe, como psicóloga, sempre achei fascinante como tendemos a reviver padrões de relacionamento não resolvidos.
Por favor, sem psicoanálise hoje. Lúcia implorou, levantando-se. Já estou suficientemente nervosa. Nervosa por quê? Se é apenas uma reunião de negócios. Ana provocou suavemente. Antes que Lúcia pudesse responder, a campainha tocou, enviando uma onda de adrenalina por seu corpo. Não era 19 horas ainda. Quem poderia ser? Eu atendo. E da voz ansiosa de Mateus ecoou pelo apartamento, seguida pelo som de passos apressados e a porta sendo aberta. Senhor Marinho, o senhor, você, está adiantado. A voz de Mateus soou um pouco mais aguda que o normal. Por favor, Mateus. É só Everton. A voz familiar respondeu, enviando um tremor involuntário pela espinha de Lúcia. Espero não estar interrompendo os preparativos da família. Não, de jeito nenhum. Estamos quase prontos, Mateus respondeu rapidamente. Entre, por favor. Lúcia congelou, trocando um olhar de pânico com a irmã. Respire, Ana aconselhou baixinho. E lembre-se, você não é mais aquela jovem de 22 anos. Você é uma mulher adulta, confiante, com uma carreira sólida e valores firmes. Inspirando profundamente, Lúcia assentiu, grata pela presença estabilizadora da irmã. Juntas, elas saíram do quarto e dirigiram-se para a sala, onde encontraram Everton Marinho conversando animadamente com seus pais, parecendo perfeitamente à vontade no modesto apartamento da família Quadros. Ele vestia um terno azul marinho, impecavelmente cortado, sem gravata, com os primeiros botões da camisa branca desabotoados. Casual, elegante, personificado. Seus cabelos escuros estavam perfeitamente arrumados e ele segurava um pequeno buquê de flores que aparentemente acabara de entregar para Clarice, que as admirava com evidente prazer. Quando Lúcia entrou na sala, Everton interrompeu o que estava dizendo no meio da frase, seus olhos encontrando os dela. Por um breve momento, uma expressão quase vulnerável cruzou seu rosto, rapidamente substituída por um sorriso caloroso. Lucia, ele disse simplesmente, mas o modo como pronunciou seu nome, como se contivesse um universo inteiro de significados, fez seu coração acelerar traiçoeiramente. Everton, ela respondeu com um aceno educado, orgulhosa por manter a voz firme. Vejo que já conheceu minha irmã, Ana. Sim, estávamos nos apresentando justamente agora, ele confirmou, estendendo a mão para cumprimentar Ana formalmente. A sua irmã estava me contando sobre seu trabalho como orientadora pedagógica. Parece extremamente gratificante. Realmente é. Ana confirmou com um sorriso, observando atentamente a interação entre Lúcia e o recém-chegado. Especialmente quando vemos jovens superando desafios que inicialmente pareciam intransponíveis. August, na ênfase de suas palavras, sugeriu que ela não estava falando apenas de seu trabalho, e Lúcia viu um brilho de compreensão nos olhos de Everton. Acredito firmemente no poder da superação, ele respondeu, seu olhar brevemente encontrando o de Lúcia novamente, e em segundas chances. Um silêncio carregado de significado caiu sobre a sala, quebrado pelo sempre prático Carlos Quadros. Bem, estamos todos prontos para este jantar especial? Confesso que estou ansioso para conhecer melhor este programa de desenvolvimento que pode mudar a vida do meu filho. Claro, Everton respondeu prontamente, seu modo empresarial assumindo o controle. Reservei uma sala privativa no restaurante para podermos conversar confortavelmente. Se todos estiverem prontos... Absolutamente. Clarice interveio, colocando as flores em um vaso improvisado. Estas são lindas, a propósito. Como soube que orquídeas são minhas favoritas? Everton sorriu, aquele sorriso charmoso que Lúcia conhecia tão bem. Lúcia costumava mencionar como sua mãe cultivava orquídeas na varanda. Algumas memórias permanecem vívidas, mesmo após anos. Enquanto desciam para o estacionamento, onde uma van executiva elegante esperava para transportá-los ao restaurante,
Lúcia não pôde deixar de refletir sobre aquelas palavras. Algumas memórias realmente permaneciam, apesar de todos os esforços para esquecê-las. Você está linda, sua irmã mais velha, Ana, comentou da porta do quarto. Como psicóloga da família, Ana raramente perdia uma oportunidade de observar interações familiares significativas e aparentemente havia decidido aparecer de surpresa para o pré-jantar. Obrigada, Lúcia respondeu, aplicando um toque final de batom. Mas não é o que você está pensando. E o que eu estou pensando exatamente? Ana perguntou com um sorriso conhecedor. Que este jantar tem algum significado romântico. Lúcia clarificou, guardando o batom na bolsa. É estritamente sobre a oportunidade de Mateus. Ana murmurou. Aquele mesmo som que sua mãe fazia quando sabia que estava ouvindo apenas parte da verdade. Sabe, como psicóloga, sempre achei fascinante como tendemos a reviver padrões de relacionamento não resolvidos. E, por favor, sem psicoanálise hoje, Lúcia implorou, levantando-se. Já estou suficientemente nervosa. Nervosa por quê? Se é apenas uma reunião de negócios? Ana provocou suavemente. Antes que Lúcia pudesse responder, a campainha tocou, enviando uma onda de adrenalina por seu corpo. Não era 19 horas ainda. Quem poderia ser? Eu atendo. A voz ansiosa de Mateus ecoou pelo apartamento, seguida pelo som de passos apressados e a porta sendo aberta. Senhor Marinho, o senhor... Você está adiantado. A voz de Mateus soou um pouco mais aguda que o normal. Por favor, Mateus. É só Ewerton. A voz familiar respondeu, enviando um tremor involuntário pela espinha de Lúcia. Espero não estar interrompendo os preparativos da família. Não, de jeito nenhum. Estamos quase prontos. Mateus respondeu rapidamente. Entre, por favor. Lúcia congelou, trocando um olhar de pânico com a irmã. Respire. Ana aconselhou baixinho. E lembre-se, você não é mais aquela jovem de 22 anos. Você é uma mulher adulta, confiante, com uma carreira sólida e valores firmes. Inspirando profundamente, Lúcia assentiu, grata pela presença estabilizadora da irmã. Juntas, elas saíram do quarto e dirigiram-se para a sala, onde encontraram Ewerton Marinho conversando animadamente com seus pais, parecendo perfeitamente à vontade no modesto apartamento da família Quadros. Ele vestia um terno azul marinho, impecavelmente cortado, sem gravata, com os primeiros botões da camisa branca desabotoados, casual elegante personificado. Seus cabelos escuros estavam perfeitamente arrumados, e ele segurava um pequeno buquê de flores, que aparentemente acabara de entregar para Clarice, que as admirava com evidente prazer. Quando Lúcia entrou na sala, Ewerton interrompeu o que estava dizendo no meio da frase, seus olhos encontrando os dela. Por um breve momento, uma expressão quase vulnerável cruzou seu rosto, rapidamente substituída por um sorriso caloroso. Lúcia, ele disse simplesmente, mas o modo como pronunciou seu nome, como se contivesse um universo inteiro de significados, fez seu coração acelerar traiçoeiramente. Ewerton, ela respondeu com um aceno educado, orgulhosa por manter a voz firme. Vejo que já conheceu minha irmã, Ana. Sim, estávamos nos apresentando justamente agora, ele confirmou, estendendo a mão para cumprimentar Ana formalmente. Sua irmã estava me contando sobre seu trabalho como orientadora pedagógica. Parece extremamente gratificante. Realmente é, Ana confirmou com um sorriso, observando atentamente a interação entre Lúcia e o recém-chegado. Especialmente quando vemos jovens superando desafios que inicialmente pareciam intransponíveis. E algo na ênfase de suas palavras sugeriu que ela não estava falando apenas de seu trabalho. E Lúcia viu um brilho de compreensão nos olhos de Ewerton. Acredito firmemente no poder da superação, ele respondeu, seu olhar brevemente encontrando o de Lúcia novamente, e em segundas chances,
Um silêncio carregado de significado caiu sobre a sala, quebrado pelo sempre prático Carlos Quadros. Bem, estamos todos prontos para este jantar especial. Confesso que estou ansioso para conhecer melhor este programa de desenvolvimento que pode mudar a vida do meu filho. Claro. Ewerton respondeu prontamente, seu modo empresarial assumindo o controle. Reservei uma sala privativa no restaurante para podermos conversar confortavelmente. Se todos estiverem prontos, absolutamente. Clarice interveio, colocando as flores em um vaso improvisado. Estas são lindas a propósito. Como soube que orquídeas são minhas favoritas? Ewerton sorriu, aquele sorriso charmoso que Lúcia conhecia tão bem. Lúcia costumava mencionar como sua mãe cultivava orquídeas na varanda. Algumas memórias permanecem vívidas, mesmo após anos. Enquanto desciam para o estacionamento, onde uma van executiva elegante esperava para transportá-los ao restaurante, Lúcia não pôde deixar de refletir sobre aquelas palavras. Algumas memórias realmente permaneciam, apesar de todos os esforços para esquecê-las. Nossos olheiros o identificaram inicialmente em um torneio intercolegial há alguns meses, e eu, pessoalmente, confirmei esse potencial nos testes da semana passada. Mas mais do que a habilidade técnica, vimos nele as qualidades de caráter que valorizamos: determinação, ética de trabalho, espírito de equipe. Mateus parecia prestes a explodir de orgulho, e Lúcia sentiu uma onda de emoção ao ver a felicidade estampada no rosto de seu irmão. Gostaríamos de oferecer a ele uma das 10 vagas do programa piloto, Ewerton continuou. Isso incluiria treinamento diário com nossa equipe técnica internacional, acompanhamento educacional para garantir que seus estudos não sejam prejudicados, preparação física personalizada e uma pequena bolsa para cobrir despesas de transporte. E alimentação. Parece bom demais para ser verdade, Ana comentou, seu tom profissional de psicóloga evidente. Depic, qual é o compromisso de longo prazo? Ewerton sorriu, aparentemente apreciando a pergunta direta. Uma preocupação válida. O programa inicial é de 2 anos, com avaliações semestrais. Não há obrigação contratual de longo prazo. Neste momento, queremos que tanto o clube quanto os jovens e suas famílias tenham certeza de que é o caminho certo antes de qualquer compromisso mais sério. Enquanto Ewerton continuava detalhando aspectos do programa, respondendo às perguntas perspicazes de Ana e às preocupações práticas de Carlos, Lúcia o observava com uma mistura de admiração e confusão. Este homem articulado, socialmente, consciente e aparentemente dedicado ao desenvolvimento de jovens talentos, parecia tão diferente do Ewerton, impulsivo e centrado em si mesmo, que ela conhecera anos atrás. O jantar prosseguiu. Os pratos principais chegaram, cada um uma obra de arte culinária que arrancou suspiros apreciativos de toda a família. E a conversa fluiu naturalmente, pulando do programa de futebol para tópicos mais amplos sobre a cidade, política local e até mesmo as experiências internacionais de Ewerton durante seus anos fora de Goiânia. Em algum momento durante a sobremesa, Lúcia percebeu que estava genuinamente aproveitando a noite. Havia algo surpreendentemente fácil na maneira como Ewerton interagia com sua família, como se de alguma forma ele pertencesse àquele círculo íntimo. Então, Clarice perguntou enquanto degustava seu sorvete de pistache, o que trouxe você de volta a Goiânia depois de tantos anos no exterior, Ewerton? Um breve silêncio caiu sobre a mesa, e Lúcia notou algo mudar na expressão de Ewerton, um vislumbre de emoção mais profunda, rapidamente mascarada. Vários fatores, ele respondeu cuidadosamente. Os negócios da família precisavam de atenção aqui no Brasil, claro. A oportunidade com o clube de futebol surgiu em um momento perfeito, mas principalmente questões familiares. Questões familiares? Carlos inquiriu educadamente.
Elwerton hesitou, seu olhar brevemente encontrando o de Lúcia antes de responder. Minha mãe ficou doente há 2 anos. Nada grave, ele acrescentou rapidamente ao ver expressões de preocupação, mas o suficiente para me fazer reconsiderar algumas prioridades. Perceber que talvez eu tenha passado tempo demais perseguindo sucesso no exterior, enquanto negligenciava conexões mais importantes aqui. Havia algo nas entrelinhas daquela resposta, algo que fez Lúcia sentir como se ele estivesse falando não apenas sobre sua mãe, mas também sobre outras conexões que havia deixado para trás. Família é realmente o que importa no final das contas, Clarice comentou suavemente, com aquele olhar significativo que Lúcia conhecia tão bem. De fato, Elwerton concordou, seu olhar ponderado. Às vezes precisamos de um lembrete para valorizar o que realmente importa. Minha conversa continuou, mas Lúcia não conseguia parar de pensar no que Elwerton havia dito. Havia mais naquela história, ela podia sentir. Algo que ele não estava compartilhando completamente. Quando o jantar finalmente chegou ao fim e todos estavam se levantando para partir, Elwerton educadamente pediu um momento a sós com Lúcia. Apenas alguns minutos, ele acrescentou, notando a hesitação dela. Prometo devolvê-la à sua família intacta, com um aceno relutante para seus pais, que trocaram olhares significativos, mas se retiraram discretamente com Ana e Mateus. Lúcia se viu sozinha com Elwerton pela primeira vez desde o festival. Acho que seu irmão ficou satisfeito com a proposta. Elwerton comentou, um leve sorriso brincando em seus lábios. Satisfeito é um eufemismo, Lúcia respondeu, não conseguindo conter um sorriso próprio. Ele provavelmente não vai dormir por dias. Fico feliz, ele realmente tem potencial excepcional. Um breve silêncio se instalou entre eles, carregado de palavras não ditas. Finalmente Lúcia quebrou o silêncio. Por que você realmente voltou, Elwerton? Ela perguntou diretamente. E não me diga que foi apenas pelos negócios ou por sua mãe. Elwerton sustentou seu olhar, e por um momento todas as máscaras sociais pareceram cair, revelando o homem vulnerável por trás do empresário bem-sucedido. Eu voltei por muitas razões, Lúcia. Algumas das quais ainda estou tentando entender completamente, ele respondeu com uma sinceridade que a pegou desprevenida. Mas uma das principais foi perceber que deixei coisas inacabadas aqui. Pessoas a quem devia explicações, verdades que precisavam ser ditas. Que verdades? Lúcia não conseguiu evitar perguntar, seu coração acelerando inexplicavelmente. Elwerton deu um passo em sua direção, perto o suficiente para que ela pudesse sentir seu perfume, o mesmo que ele usava anos atrás, notou distraidamente. Sobre aquela noite após a formatura, ele começou, sua voz baixa e intensa. As coisas que eu disse, a maneira como agi, havia mais acontecendo do que você sabia na época. O que você quer dizer? Elwerton hesitou, claramente lutando com algo. Não é uma conversa rápida, Lúcia, e esta não é a hora ou o lugar ideal. Ele fez uma pausa, então perguntou, você me daria a chance de explicar adequadamente? Talvez um almoço, apenas nós dois? Lúcia deveria recusar. 8 anos haviam se passado. Qual era o sentido de reviver velhas feridas? E ainda assim, a pergunta que havia assombrado silenciosamente seus pensamentos por anos permanecia. O que realmente aconteceu naquela noite para transformar um relacionamento aparentemente sólido em cinzas tão rapidamente? Por favor, Elwerton, acrescentou suavemente ao ver sua hesitação. Sei que não mereço seu tempo após a maneira como as coisas terminaram, mas acredito que você merece saber toda a verdade. Havia algo em seus olhos, uma sinceridade, uma vulnerabilidade que o Elwerton arrogante que ela conhecera anos atrás jamais teria permitido que alguém visse. Isso mais do que qualquer coisa a convenceu. Tudo bem. Ela finalmente concordou.
Um almoço. O alívio visível no rosto dele foi quase palpável. Obrigado. Não vai se arrepender, prometo. Enquanto saíam da sala privativa para reunir-se com o restante da família Quadros, Lúcia não tinha certeza se já estava se arrependendo. Algo em seu interior dizia que aquele almoço mudaria tudo. E mudanças nem sempre são fáceis, especialmente quando envolvem o coração. O manhã de quarta-feira amanheceu com um céu excepcionalmente azul sobre Goiânia, como se até mesmo o clima quisesse contribuir para a perfeição do cenário. Lúcia havia solicitado algumas horas de folga no trabalho, algo que raramente fazia. Seus colegas, especialmente Renata, lançaram olhares curiosos quando ela anunciou que estaria ausente durante o almoço por questões pessoais inadiáveis. Questões pessoais que por acaso usam ternos caros e dirigem carros de luxo. Renata havia provocado, recebendo apenas um olhar de advertência em resposta. Agora, sentada em um banco no Parque Flamboyant, Lúcia consultava nervosamente seu relógio. Faltavam 10 minutos para o horário combinado. Ela havia escolhido deliberadamente um local público, mas tranquilo o suficiente para uma conversa séria. Não queria a intimidade de um restaurante fechado, nem os olhares curiosos que certamente atrairiam, especialmente considerando o status de solteiro mais cobiçado que Ewerton aparentemente desfrutava na cidade. Em seu colo, repousava uma pasta com documentos relacionados ao programa de desenvolvimento do Goiânia Força. Após o impressionante jantar de segunda-feira, seus pais haviam praticamente assinado a autorização para Mateus na mesma noite, mas Lúcia insistira em revisar cuidadosamente o contrato. Era parte de sua natureza, meticulosa, cautelosa, sempre verificando os detalhes. Algumas pessoas chamavam isso de desconfiança. Ela preferia chamar de prudência. O som de passos aproximando-se fez seu coração acelerar involuntariamente. Olhando para cima, ela viu Ewerton caminhando em sua direção, mais casual do que estava no jantar, mas ainda assim impecavelmente vestido com calças escuras e uma camisa azul clara de mangas dobradas, que revelavam seus antebraços bronzeados. Ele carregava uma sacola que parecia conter recipientes de comida. "Espero não estar atrasado", ele disse como cumprimento, seu sorriso contendo uma hesitação que ela raramente havia visto nele. "Trouxe o almoço. Espero que não se importe. Pensei que seria mais agradável do que um restaurante barulhento." Lúcia ergueu uma sobrancelha surpresa. "Você cozinhou?" O sorriso dele se alargou, mais confiante agora. "Não exatamente. Pedi para o chefe do Cantucci preparar algo especial. Para a viagem, espero que ainda goste de risoto de limão siciliano." De fato dele lembrar de mais um de seus pratos favoritos, a pegou desprevenida novamente. "Você tem uma memória impressionante para detalhes", ela comentou, indicando o espaço ao seu lado no banco. "Apenas para detalhes importantes?" Ele respondeu, sentando-se e começando a desembalar os recipientes. O aroma delicioso do risoto se espalhou pelo ar, fazendo o estômago de Lúcia roncar discretamente. Por alguns minutos, eles comeram em um silêncio surpreendentemente confortável, ocasionalmente comentando sobre a qualidade da comida ou a beleza do parque. Era quase como nos velhos tempos, quando costumavam escapar do campus universitário para almoços improvisados em parques, compartilhando sonhos e ideias entre mordidas de sanduíches muito menos sofisticados que este risoto. Finalmente, Ewerton pousou seu recipiente vazio e virou-se ligeiramente para encará-la. "Você trouxe os documentos do programa", ele observou, indicando a pasta em seu colo. "Sim", ela confirmou. "Lhe parece tudo em ordem, mas tenho algumas perguntas sobre a agenda de treinamentos e como isso vai se ajustar aos estudos de Mateus." "Claro", ele respondeu prontamente. "Podemos ajustar os horários para acomodar o calendário escolar dele."
Flexibilidade é uma das vantagens de um programa personalizado. E quanto à pressão? Lúcia perguntou, seus olhos encontrando os dele diretamente. Mateus tem grandes sonhos, Elwerton. Ele vive, respira e sonha futebol desde os 5 anos. Se isso não der certo, entendo sua preocupação, ele a interrompeu gentilmente. Mas é por isso que o componente psicológico do programa é tão importante. Trabalhamos não apenas com o atleta, mas com o indivíduo. Queremos que eles entendam que seu valor não está atrelado exclusivamente ao sucesso esportivo. Havia uma sinceridade em suas palavras que era difícil ignorar. Lúcia sentiu algo da tensão em seus ombros relaxar. Você mudou. Ela observou novamente, expressando em voz alta o pensamento que havia ocupado sua mente desde o reencontro no festival. Elwerton assentiu lentamente. 8 anos é muito tempo. Experiências mudam pessoas. Ele fez uma pausa, como se escolhendo cuidadosamente suas próximas palavras. Nem todas as mudanças foram fáceis ou por escolha. Algo em seu tom despertou a curiosidade de Lúcia. É sobre isso que você queria falar? Sobre o que realmente aconteceu há 8 anos? Sim, ele respondeu simplesmente, seu olhar momentaneamente se perdendo nas árvores do parque antes de voltar para ela. Lembra-se de como terminamos? Daquela noite após a formatura? Como poderia esquecer? Lúcia respondeu, sentindo um aperto familiar no peito ao recordar-se daquela noite tempestuosa. Você apareceu com seu plano de irmos para o exterior, como se minha vida, meus planos, não significassem nada. E quando eu hesitei, você explodiu. Eu sei, Elwerton admitiu, a vergonha evidente em seu rosto. Foi imperdoável. Mas o que você não sabia era que naquela mesma manhã eu havia descoberto algo que virou meu mundo de cabeça para baixo. Lúcia franziu o senho, confusa. O quê? Elwerton respirou fundo, como se reunindo coragem. Lembra que minha mãe ligou durante a cerimônia de formatura e eu saí para atender? Lúcia assentiu. Ela lembrava vagamente de Elwerton saindo do auditório com o celular na mão, retornando minutos depois com uma expressão perturbada que ela atribuíra à excitação do dia. Ela estava ligando do hospital. Ele continuou, sua voz mais baixa. Agora, meu pai havia sofrido um ataque cardíaco. Não era grave, mas foi um aviso sério. E junto com essa notícia, minha mãe me contou algo que ela e meu pai vinham escondendo de todos há anos. Lúcia sentiu seu coração acelerar, pressentindo que estava prestes a ouvir algo profundamente pessoal. Meu pai tem uma condição genética cardíaca, Elwerton revelou, sua voz firme apesar da emoção evidente em seus olhos. A mesma condição que matou meu avô aos 45 anos. E eu herdei essa condição. O quê? Lúcia sentiu como se o ar tivesse sido sugado de seus pulmões. Mas você sempre foi tão saudável, tão ativo. Ou seja, a condição nem sempre apresenta sintomas até que seja tarde demais, ele explicou. Foi por isso que meu pai insistiu em exames regulares para todos nós desde jovens. Mas ele e minha mãe mantiveram o diagnóstico em segredo. Não queriam nos preocupar. E você descobriu na manhã da formatura, Lúcia concluiu, começando a entender o impacto daquela revelação. Sim. De repente, todos os planos para o futuro pareciam estar em dúvida. Os médicos nos Estados Unidos eram os mais avançados no tratamento desta condição específica. Era uma das razões não reveladas para a expansão internacional dos negócios. Meu pai estava sendo tratado lá há anos, discretamente. Lúcia tentou processar essas informações, recontextualizando aquela noite fatídica à luz desta nova revelação. Por que você não me contou? Por que apresentar aquele ultimato cruel, em vez de simplesmente me explicar? Elwerton passou a mão pelos cabelos, um gesto de frustração que ela conhecia bem.
Eu estava em choque, confuso, assustado. De repente, minha própria mortalidade estava estampada na minha frente de uma forma que nunca havia estado antes. Eu tinha 23 anos e acabava de descobrir que carregava uma bomba relógio em meu peito. Ele fez uma pausa, seus olhos encontrando os dela. E você era tudo para mim, Lúcia. Eu não sabia como te dizer que poderia ter os mesmos problemas, que mataram meu avô precocemente. Que tipo de futuro eu poderia oferecer? Então você decidiu me afastar, ela concluiu, sentindo uma dor antiga ressurgir com nova intensidade, e me fazer te odiar para que fosse mais fácil partir. Não foi tão calculado assim, ele admitiu. Foi mais um pânico irracional. Pensei que seria melhor para você não estar presa a alguém com um futuro incerto. E, ao mesmo tempo, egoisticamente, eu queria você comigo enquanto enfrentava tudo aquilo. Gele balançou a cabeça. Quando você hesitou sobre partir, algo simplesmente quebrou dentro de mim. Estava lidando com muito mais do que você sabia. Lúcia fechou os olhos por um momento, tentando absorver tudo. Todos esses anos, ela havia carregado a mágoa daquele rompimento abrupto, as palavras cruéis, o aparente desrespeito por seus sonhos e ambições. Nunca lhe ocorrera que poderia haver uma explicação tão profundamente pessoal por trás daquele comportamento. Por que nunca tentou me contar depois? Todos esses anos. Orgulho, inicialmente, Elwerton admitiu sem rodeios. Depois, vergonha. E então o tempo foi passando. Você seguiu sua vida. Eu me casei. Sobre isso, Lúcia não conseguiu evitar perguntar. Eu soube que você se casou algumas vezes. Um sorriso triste apareceu nos lábios dele. 2 vezes. Para ser exato, nenhuma durou muito. Acho que estava tentando provar algo a mim mesmo, que podia construir uma vida normal apesar da condição. Ou talvez estivesse apenas tentando preencher um vazio que nunca realmente fechou. Havia uma honestidade crua em suas palavras que desarmou completamente Lúcia. Este não era o Elwerton arrogante e impulsivo que ela conhecera na juventude. Este era um homem que havia enfrentado sua própria mortalidade, que havia aprendido lições difíceis ao longo do caminho. E sua saúde agora? Ela perguntou suavemente, surpresa com a intensidade de sua própria preocupação. Estável, ele respondeu com um pequeno sorriso. Os tratamentos nos Estados Unidos foram bem-sucedidos. Ainda preciso de monitoramento regular, medicações diárias e ocasionalmente surgem complicações. É por isso que voltei ao Brasil permanentemente. Cansei de viver uma vida fragmentada, sempre viajando para tratamentos, nunca realmente construindo algo significativo. É por isso que você está tão envolvido com o hospital local. Lúcia perguntou, lembrando-se de algo que Mateus havia mencionado sobre Elwerton ser um importante benfeitor da principal casa de saúde da cidade. Parcialmente, ele confirmou. Quero garantir que outros com condições similares tenham acesso ao melhor tratamento possível sem precisar sair do país, como meu pai precisou. Mas também é uma forma de retribuir. Tive sorte. Tenho recursos, pude buscar os melhores especialistas. Nem todos têm essa oportunidade. Lúcia observou-o por um longo momento, vendo-o verdadeiramente pela primeira vez desde o reencontro. As pequenas linhas ao redor de seus olhos falavam de preocupações que ela não havia compartilhado, de lutas silenciosas contra um inimigo invisível. E ainda assim, havia uma força tranquila nele agora, uma maturidade que ia além dos anos que haviam passado. Sinto muito pelo que você passou, ela disse finalmente, sua voz suave. E sinto muito por não ter estado lá para você naquele momento. Não, ele interrompeu firmemente. Nunca se desculpe por isso. Fui eu quem te afastou. Fui eu quem não confiou o suficiente em nosso amor para compartilhar meus medos.
Este é um arrependimento que carreguei por 8 anos, Lúcia. O termo nosso amor pairou no ar entre eles, carregado de memórias e possibilidades. Por que está me contando tudo isso agora? Ela perguntou, a pergunta mais importante de todas. Elwerton olhou diretamente em seus olhos, toda pretensão, ou barreira completamente ausente. Porque quando te vi naquele festival, foi como se o tempo tivesse parado e começado a correr novamente ao mesmo tempo. Porque perdi anos vivendo com medo do futuro, e isso me ensinou a ser honesto sobre o passado. Porque você merece saber a verdade, mesmo que não mude nada entre nós. Ele fez uma pausa, respirando profundamente antes de continuar. E porque, apesar de tudo, o tempo, a distância, os casamentos fracassados, as escolhas erradas, nunca consegui realmente deixar de te amar, Lúcia. A confissão pairou entre eles como uma tangível presença. Lúcia sentiu seu coração acelerar, uma mistura confusa de emoções inundando seu peito. Raiva pelo tempo perdido, compaixão pelo que ele havia enfrentado sozinho, medo do que aquela confissão poderia significar para seu futuro cuidadosamente organizado. Não estou pedindo nada, Elwerton acrescentou rapidamente, ao ver sua expressão complexa. Não espero que você sinta o mesmo, ou que possamos simplesmente retomar de onde paramos. Muita água passou sob a ponte, só precisava que você soubesse a verdade. Lúcia encontrou-se sem palavras, uma raridade para alguém tão articulada quanto ela. Como responder a uma revelação tão profunda? Como processar que o rompimento que havia moldado tantos de seus relacionamentos subsequentes, ou a falta deles, tinha sido baseado em medo e confusão, não em desrespeito ou falta de amor? "Eu preciso de tempo", ela finalmente disse, sua voz mais firme do que esperava, para processar tudo isso. "Claro", Elwerton concordou imediatamente. "Todo o tempo que precisar. Esperei 8 anos para te contar a verdade. Posso esperar quanto for necessário pela sua resposta." Algo naquela declaração, simples, mas profunda, atingiu Lúcia com força inesperada. O Elwerton, que ela conhecera anos atrás, teria pressionado, exigido, talvez até manipulado emocionalmente. Este homem à sua frente estava oferecendo espaço, tempo, compreensão. O programa de Mateus, ela começou, precisando de algo concreto para se agarrar em meio ao turbilhão emocional. Independentemente do que aconteça entre nós, é completamente separado, Elwerton garantiu firmemente. O talento de seu irmão é genuíno, Lúcia. Meu interesse nele como atleta não tem absolutamente nada a ver com meus sentimentos por você. Isso eu posso prometer. Ela assentiu, acreditando nele. Algo na maneira como ele falava sobre o programa, sobre seu irmão, era genuíno demais para ser uma estratégia de aproximação. Eles terminaram o almoço em um silêncio reflexivo, cada um absorvido em seus próprios pensamentos. Quando finalmente se levantaram para partir, Elwerton gentilmente recolheu os recipientes vazios, seus movimentos deliberadamente calmos, como se temesse quebrar o frágil equilíbrio entre eles. "Obrigada pelo almoço", Lúcia disse formalmente, ainda não sabendo como navegar neste novo território entre eles. "E, pela verdade, obrigado por ouvir", ele respondeu simplesmente. Eles se separaram no estacionamento do parque, Lúcia dirigindo-se de volta ao trabalho, e Elwerton para a sede do clube. Não houve promessas feitas, nenhum plano para um próximo encontro, apenas uma verdade compartilhada que pairava entre eles, mudando imperceptivelmente o curso que suas vidas haviam seguido até então. As semanas seguintes passaram em um borrão para Lúcia. Mateus havia iniciado o programa de desenvolvimento, chegando em casa todas as noites, exausto, mas radiante, cheio de histórias sobre os treinamentos, os outros jovens jogadores, os técnicos internacionais. Carlos e Clarice observavam o filho com um orgulho evidente, comentando sobre como ele parecia estar amadurecendo a olhos vistos.
Lúcia observava tudo com uma mistura de alegria pelo irmão e confusão sobre seus próprios sentimentos. Ela não havia procurado Elwerton desde o almoço no parque, e ele, fiel à sua palavra, havia respeitado seu pedido por espaço. Ocasionalmente, ele mandava mensagens perguntando sobre Mateus, sempre profissionais e respeitosas, sem pressão ou expectativa. Seu trabalho na Secretaria Municipal seguia normalmente, embora Renata não perdesse a oportunidade de provocá-la sobre seu admirador misterioso, que parecia ter desaparecido tão subitamente quanto surgira. Foi em uma dessas tardes de trabalho, concentrado, que sua irmã Ana apareceu inesperadamente no escritório. «Ana!» Lúcia perguntou surpresa, levantando-se de sua mesa. «Aconteceu alguma coisa?» «Nada grave». Ana a tranquilizou rapidamente. «Estava na região para uma reunião e pensei em te sequestrar para um café. Você parece precisar de uma pausa». 20 minutos depois, sentadas em uma cafeteria próxima, Ana observava sua irmã mais nova com aquele olhar perceptivo que Lúcia conhecia tão bem, o olhar de psicóloga que parecia enxergar além das máscaras sociais. «Então», Ana começou casualmente mexendo seu cappuccino, «vai me contar o que está acontecendo ou vou precisar usar minhas habilidades de interrogatório?» Lúcia não pôde conter um pequeno sorriso. «Não sei do que você está falando». «Mas, por favor». Ana revirou os olhos. «Você tem estado distante nas últimas semanas, distraída. Passa horas olhando para o nada quando acha que ninguém está observando. Algo está claramente ocupando seus pensamentos, e aposto meu diploma que tem a ver com certo empresário de olhos intensos». Diante do olhar conhecedor da irmã, Lúcia sentiu suas defesas desmoronarem. Com um suspiro, ela relatou a conversa. No parque, as revelações de Elwerton, a confissão que havia virado seu mundo de cabeça para baixo. Ana ouviu atentamente, sem interromper, seu rosto revelando apenas concentração genuína. Quando Lúcia finalmente terminou, sua irmã ficou em silêncio por alguns momentos, processando tudo. «Isso explica muita coisa», Ana finalmente comentou, pensativa. «Sempre achei estranho como vocês terminaram. Era um relacionamento tão sólido e então, de repente, acabou da pior forma possível. Você acha que ele está sendo sincero?» Lúcia não conseguiu evitar perguntar, ainda lutando com dúvidas e medos. Ana considerou a pergunta cuidadosamente. «Como sua irmã, quero proteger seu coração. Como psicóloga, preciso reconhecer que a história dele faz sentido. Explica o comportamento aparentemente irracional, a raiva, a pressa. E mais importante, olhando para o homem que ele é hoje versus o jovem impulsivo de 8 anos atrás». Ela fez uma pausa significativa. «As pessoas realmente mudam, Lúcia. Especialmente quando enfrentam sua própria mortalidade. Então você acha que devo... o quê? Perdoá-lo? Tentar novamente?» «Já achou que você já o perdoou», Ana observou perspicazmente. «O que você está realmente se perguntando é se deve arriscar seu coração novamente. E isso, querida irmã, só você pode decidir». Elas conversaram por mais algum tempo. Ana habilmente guiando Lúcia através das camadas de suas próprias emoções complexas. Quando finalmente se despediram, Lúcia sentia-se mais clara, mais centrada, embora longe de ter todas as respostas. Naquela noite, depois que seus pais já haviam se recolhido e Mateus dormia profundamente, exausto após mais um dia intenso de treinamento, Lúcia sentou-se na varanda do apartamento, observando as luzes da cidade. Seu telefone repousava em seu colo, o contato de Elwerton aberto na tela. Após o que pareceu uma eternidade de contemplação, ela finalmente digitou uma mensagem simples. «Podemos conversar? Amanhã à noite, depois do trabalho?» A resposta veio quase instantaneamente, como se ele estivesse esperando, acordado apesar da hora tardia, claro. «Diga onde e quando». «Estarei lá».
Com o coração batendo forte contra suas costelas, Lúcia respondeu com o endereço de um pequeno café próximo ao parque onde costumavam se encontrar anos atrás, quando eram apenas dois estudantes apaixonados com o futuro inteiro pela frente. No dia seguinte, às 18h30, Lúcia chegou ao café com 15 minutos de antecedência, apenas para descobrir que Elwerton já estava lá, sentado em uma mesa discreta nos fundos, 2 xícaras de café fumegantes à sua frente. "Ainda bebe café com um toque de canela?" Ele perguntou quando ela se aproximou, empurrando uma das xícaras em sua direção. "Algumas coisas nunca mudam", ela respondeu com um leve sorriso, aceitando a bebida. Por alguns momentos, eles apenas se olharam, o peso de 8 anos de separação, arrependimentos e possibilidades não realizadas pairando entre eles. "Eu pensei muito sobre tudo o que você me contou." Lúcia finalmente começou, decidindo ir direto ao ponto. Sobre sua condição, sobre o que aconteceu naquela noite. Elwerton assentiu, seus olhos nunca deixando os dela, dando-lhe espaço para continuar. "Parte de mim ainda está magoada", ela admitiu honestamente. "Não pelo que aconteceu, mas pelo tempo perdido, pelos anos que poderíamos ter tido." "Eu sei", ele respondeu suavemente. "É um arrependimento que carrego todos os dias." "Does it?" "Mas outra parte de mim", Lúcia continuou, sua voz ganhando firmeza, "entende o jovem assustado que você era e admira o homem que você se tornou." Algo como esperança começou a brilhar nos olhos de Elwerton, mas ele permaneceu silencioso, permitindo que ela continuasse. "Não sei se podemos simplesmente retomar de onde paramos", ela disse, ecoando as palavras dele de semanas atrás. "Mas talvez possamos começar de novo, conhecer as pessoas que nos tornamos, ver se ainda há algo ali." O sorriso que iluminou o rosto de Elwerton foi como o sol emergindo após uma longa tempestade. "Eu gostaria muito disso", ele respondeu, sua voz rouca de emoção contida. "Mas desta vez", Lúcia acrescentou, sua expressão tornando-se séria novamente, "precisamos prometer honestidade completa, não importa quão assustadora seja a verdade." "Prometo", Elwerton disse sem hesitação, estendendo sua mão sobre a mesa. Após um breve momento de hesitação, Lúcia colocou sua mão sobre a dele, sentindo o calor familiar de sua pele, a textura de suas palmas mudadas pelo tempo e experiência. Não era o mesmo toque que ela lembrava de anos atrás. Era mais sólido, mais real de alguma forma, como eles mesmos. "Então", ela disse suavemente, "acho que deveríamos começar pelo começo." "Olá, sou Lúcia Quadros, engenheira de trânsito." O sorriso de Elwerton se alargou, entrando no jogo. "Prazer em conhecê-la, Lúcia. Sou Elwerton Marinho. Administro uma empresa de locação de veículos e, nas horas vagas, tento construir um time de futebol respeitável." Eles sorriram um para o outro, a familiaridade e a novidade entrelaçando-se de maneiras inesperadas. Não era um recomeço perfeito, havia muita história entre eles para isso. Mas era um novo começo, com os olhos abertos para quem eles realmente eram agora, não quem haviam sido ou quem imaginavam que o outro fosse. E enquanto a noite avançava e eles lentamente redescobriram um ao outro, falando sobre trabalho, família, sonhos adiados e novos sonhos formados, algo indefinível, mas profundamente familiar, começou a se reconstruir entre eles. Não era o amor impulsivo e às vezes cego da juventude, mas algo potencialmente mais forte, mais resiliente. Algo construído não apenas sobre atração e paixão, mas sobre compreensão, perdão e aceitação genuína. Na calçada em frente ao café, horas depois, quando finalmente se despediram, Elwerton perguntou hesitantemente: "Posso te ver novamente? Talvez um jantar neste fim de semana?" "Eu gostaria disso", Lúcia respondeu com um sorriso genuíno. "Mas desta vez, nada de restaurantes chiques ou risoto gourmet.
Que tal aquela pizzaria no centro onde costumávamos ir depois das aulas? Os olhos de Elwerton se iluminaram com o reconhecimento. A napolitana ainda existe? Claro que sim, Lúcia riu. Algumas instituições são eternas em Goiânia. E por um momento eles ficaram parados ali, uma distância respeitosa entre eles, o ar carregado de possibilidades não ditas. Então, com uma coragem que surpreendeu a si mesma, Lúcia deu um passo à frente e se inclinou, depositando um beijo suave na bochecha dele. Boa noite, Elwerton, ela murmurou, afastando-se antes que pudesse mudar de ideia. Boa noite, Lúcia, ele respondeu, seu olhar intenso seguindo-a, enquanto ela se afastava em direção ao seu carro. Enquanto dirigia para casa, Lúcia sentiu uma leveza que não experimentava há anos. O futuro ainda era incerto, havia muito a reconstruir, muito a redescobrir um no outro. Mas pela primeira vez em muito tempo, a incerteza não parecia assustadora. Parecia como possibilidade, como esperança. Ela havia ido ao festival de música apenas para fazer o bem, participando do programa cultural da prefeitura. Jamais poderia imaginar que encontraria algo muito maior, uma segunda chance no amor, uma oportunidade de curar velhas feridas e talvez, apenas talvez, um novo começo com o homem que nunca havia realmente deixado seu coração. Epílogo. 6 meses depois, o estádio do Goiânia Força FC estava lotado, bandeiras verde e dourado tremulando nas arquibancadas enquanto os torcedores vibravam com cada jogada. Era a final do Campeonato Estadual Júnior e o time de desenvolvimento do clube, orgulhosamente, liderado pelo jovem atacante Matheus Quadros, estava dominando o segundo tempo com uma exibição impressionante de talento e determinação. Na área VIP, Lúcia observava o irmão com orgulho indisfarçável, aplaudindo entusiasticamente quando ele executou uma finta particularmente habilidosa, deixando 2 defensores para trás. Ele herdou sua determinação, Elwerton comentou. Ao seu lado, seu braço casualmente repousando sobre os ombros dela. Nunca desiste de uma jogada, não importa quão difícil pareça. E a criatividade veio de onde? Lúcia perguntou com um sorriso, inclinando-se confortavelmente contra ele. Porque certamente não foi da família Quadros. Somos todos muito práticos. Talvez seja apenas dele, Elwerton respondeu, beijando suavemente o topo de sua cabeça. Algumas pessoas nascem com esse dom. Os últimos 6 meses haviam sido uma jornada de redescoberta para ambos. Começando com aquele jantar na Napolitana, eles haviam reconstruído seu relacionamento lentamente, cuidadosamente, cada um aprendendo a conhecer não apenas a pessoa que o outro havia se tornado, mas também a si mesmo neste novo contexto. Não havia sido um caminho perfeitamente suave. Houve momentos difíceis, quando o temperamento ocasionalmente explosivo de Elwerton ressurgia durante uma discussão acalorada, ou quando a teimosia de Lúcia transformava pequenos desacordos em impasses. Mas desta vez, eles enfrentavam esses desafios com a maturidade que havia faltado em sua juventude. Aprenderam a ouvir genuinamente, a comunicar medos e inseguranças, a dar espaço quando necessário. E o mais importante, aprenderam que o amor verdadeiro não é a ausência de desafios, mas a vontade de enfrentá-los juntos. Gol! O estádio inteiro explodiu quando Matheus recebeu um passe perfeito e chutou com precisão no canto superior direito, fora do alcance do goleiro adversário. Lúcia pulou de seu assento gritando de alegria, enquanto Elwerton aplaudia orgulhosamente. Ao seu lado, nas arquibancadas abaixo, seus pais e Ana comemoravam freneticamente, Carlos agitando uma bandeira do clube tão entusiasticamente que quase acertou o espectador à sua frente. Seu irmão vai longe, Elwerton comentou quando a comemoração diminuiu um pouco.
Os olheiros de alguns clubes da Série A já estão de olho nele. Desde que ele termine a faculdade primeiro, Lúcia respondeu firmemente, fazendo Elwerton rir. Sempre a voz da responsabilidade, ele provocou gentilmente, puxando-a de volta para seu assento enquanto o jogo recomeçava. Não se preocupe. O programa tem como regra que todos os atletas menores de idade completem sua educação formal. Está até no contrato que você revisou meticulosamente, lembra? Só verificando. Ela respondeu com um sorriso maroto. Nunca se sabe quando você vai tentar mudar as regras do jogo. Eu? Nunca! Elwerton fingiu indignação, seus olhos brilhando com humor. Então, sua expressão suavizou-se, tornando-se mais séria. Na verdade, tenho seguido todas as regras ultimamente, especialmente as importantes. Lúcia sabia exatamente ao que ele se referia. As regras do seu novo relacionamento, honestidade completa, comunicação aberta, respeito mútuo. Princípios que eles haviam estabelecido cuidadosamente, conscientes dos erros do passado. Sim, tem seguido, ela concordou suavemente, entrelaçando seus dedos aos dele. A aliança de compromisso que ele havia dado a ela no mês anterior brilhou sob as luzes do estádio, nada ostentoso ou exagerado, apenas um símbolo simples, mas significativo do caminho que haviam escolhido percorrer juntos. Não estavam com pressa desta vez. Ambos haviam aprendido que alguns relacionamentos são como vinhos finos. Melhoram com o tempo, precisam respirar, desenvolver-se naturalmente. O apito final soou, declarando o Goiânia força campeão. No campo, Matheus e seus companheiros de equipe pulavam em uma celebração eufórica, abraçando-se e erguendo o troféu brilhante. Devemos descer para encontrá-los? Lúcia perguntou, observando seus pais e irmã já se dirigindo para a beira do campo. Em 1 minuto, Elwerton respondeu, surpreendendo-a ao puxá-la gentilmente para um lugar mais quieto na área VIP, agora quase vazia, enquanto todos se apressavam para participar das comemorações no campo. Intrigada, Lúcia o seguiu até um canto tranquilo, com vista para o estádio vibrante abaixo. O que foi? Ela perguntou, notando algo diferente em seus olhos. Uma mistura de nervosismo e determinação que raramente via nele ultimamente. E lembro do dia em que nos conhecemos pela primeira vez, Elwerton começou, segurando ambas as mãos dela nas suas. Éramos tão jovens, tão cheios de certezas. Pensávamos que sabíamos exatamente quem éramos e o que queríamos. Lúcia sorriu com a memória. Eu te achei insuportavelmente arrogante, e eu te achei irritantemente teimosa. Ele retribuiu com um sorriso caloroso. Mal sabia eu que essa teimosia seria uma das coisas que mais amaria em você. O coração de Lúcia acelerou ligeiramente com a intensidade em seu olhar. Perdemos tanto tempo, Lúcia. Elwerton continuou, sua voz mais suave agora. 8 anos que nunca recuperaremos. Mas esses últimos 6 meses me ensinaram que, às vezes, o universo tem formas misteriosas de corrigir seu próprio curso. O que você está dizendo? Ela perguntou, embora uma parte dela já soubesse, já sentisse o peso do momento. Estou dizendo que, quando te encontrei naquele festival, pensei que estava apenas assistindo a um show. Não percebi que estava recebendo o maior presente da minha vida, uma segunda chance. Ele fez uma pausa, respirando profundamente antes de continuar. Estou dizendo que te amo, Lúcia Quadros. Não como o jovem impulsivo que era, mas como o homem que me tornei. Um homem que conhece o valor do tempo, da honestidade, do compromisso. Verdadeiro. Elwerton soltou suas mãos apenas para alcançar o bolso interno de seu paletó, de onde retirou uma pequena caixa de veludo azul. Lúcia sentiu sua respiração falhar quando ele se ajoelhou à sua frente, ali mesmo, com o campo comemorativo ao fundo e o céu estrelado de Goiânia acima deles.
Ah, não estou pedindo para você ser minha esposa hoje, ele clarificou, abrindo a caixa para revelar um delicado anel de safira. Sei que ainda estamos reconstruindo, ainda estamos aprendendo um sobre o outro, mas estou pedindo para você aceitar esta promessa de que enquanto caminhamos juntos nesta jornada, meu coração, minha lealdade e meu futuro pertencem a você, se você os quiser. Lágrimas inesperadas embaçaram a visão de Lúcia, enquanto ela olhava para o homem ajoelhado à sua frente. Não mais o jovem impulsivo e às vezes egoísta que ela havia amado na faculdade, mas um homem que havia enfrentado seus próprios demônios, confrontado sua mortalidade e emergido mais forte, mais gentil, mais sábio. Estou pedindo, Ewerton continuou, sua própria voz embargada pela emoção, que você considere um futuro comigo, no seu tempo, no seu ritmo, sem ultimatos, sem pressão. Apenas duas pessoas escolhendo caminhar juntas, dia após dia. Lúcia sentiu seu coração transbordando com uma emoção tão profunda que mal conseguia contê-la. Toda a sua vida, ela havia sido a prática, a racional, a que planejava cuidadosamente cada passo. Mas naquele momento, com o homem que havia reencontrado tão inesperadamente olhando para ela com tanto amor e esperança em seus olhos, ela fez algo completamente impulsivo. Ajoelhou-se à frente dele, ficando no mesmo nível, e tomou seu rosto entre suas mãos. Sim, ela disse simplesmente, sua voz firme, apesar das lágrimas que agora corriam livremente. Sim para a promessa. Sim para o caminho juntos. Sim para você, Ewerton Marinho, o homem que você se tornou. O sorriso que iluminou o rosto dele era como o nascer do sol após a mais longa noite. Com mãos levemente trêmulas, Ewerton deslizou o anel no dedo dela, não no anular esquerdo, mas no direito, um símbolo da promessa que antecede o compromisso final. Quando seus lábios finalmente se encontraram em um beijo suave, mas profundamente significativo, Lúcia sentiu algo se encaixar em seu interior, como se uma peça que estivera faltando por tanto tempo finalmente encontrasse seu lugar. Não era o fim de uma jornada, mas o verdadeiro começo de uma nova. Abaixo deles, no campo vibrantemente iluminado, Matheus erguia o troféu de melhor jogador da competição, seu futuro brilhante se desdobrando à sua frente. Ao redor dele, a família Quadros comemorava, unidos em seu orgulho e alegria. E aqui, neste canto tranquilo com vista para tudo, Lúcia e Ewerton selavam sua própria promessa de futuro, um futuro que nenhum dos dois poderia ter previsto quando ela entrou naquele festival de música 6 meses atrás, simplesmente cumprindo seu dever cívico, apenas fazendo o bem. Ela havia ido ao festival para participar de um programa cultural, mas acabou encontrando algo muito maior. Redescobriu um amor que nunca realmente morrera, apenas esperara pacientemente pelo momento certo para reflorescer. E enquanto voltavam, de mãos dadas para se juntar à celebração abaixo, Lúcia refletiu sobre os estranhos e maravilhosos caminhos do destino. Como às vezes precisamos perder algo precioso para realmente entender seu valor. Como o tempo e a distância podem transformar duas pessoas impulsivas e obstinadas em indivíduos que finalmente estão prontos para construir algo duradouro juntos. Como, às vezes, o maior amor de todos é aquele que tem a chance de começar novamente, mais sábio, mais forte e infinitamente mais precioso pela espera. Fim.